Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor Deus. O Senhor me disse: você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Palavra do Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus diz claramente que ele vigia sobre a palavra dele, para que a palavra dele se cumpra na vida de homens e na vida de mulheres. Ou seja, a palavra de Deus garante que ele vigia sobre as promessas dele, para que as promessas dele se cumpram na minha vida e na sua vida. Então, nós temos a certeza e a confirmação que Deus está vigiando sobre a sua palavra, está velando sobre a sua palavra, sobre as suas promessas, para que as mesmas se cumpram na vida de homens e na vida de mulheres. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e gostaria que você fosse sincero e fizesse uma reflexão na sua vida, para que você venha a constatar se as promessas que você tem ouvido nas igrejas têm se cumprido ou não na sua vida. Por quê? Você ouve promessas que, se você for um dizimista fiel, Deus vai amarrar o demônio devorador que devora a sua vida financeira e você vai prosperar financeiramente. Então você passa a ser um dizimista fiel. Você ouve promessas dentro da igreja que, se você fizer uma campanha, um exemplo, uma campanha de abrir portas, onde Deus vai abrir portas, e você participar desta campanha com um determinado valor, Deus vai abrir portas na sua vida, você vai conquistar, você vai prosperar. E você faz essas campanhas, você participa dessas campanhas. Você ouve promessas dentro das igrejas que, se você fizer determinados votos com Deus, votos esses em dinheiro, seja para conquistar alguma coisa, seja para abrir alguma porta, isso vai acontecer. E você faz esses votos com esse dinheiro. Você ouve essas promessas dentro das igrejas, de ofertas estipuladas, de ofertas de sacrifício, que se você sacrificar tudo que você tem, Deus vai te abençoar. E você faz tudo isso, você dizima, você faz campanhas, você faz votos, você faz oferta de sacrifício, você faz tudo isso. Agora, seja sincero. Essas promessas têm se cumprido na sua vida? Você tem prosperado financeiramente? As portas têm se abrido para você? As coisas têm acontecido? O fato de você ser um dizimista fiel, a sua vida financeira deslanchou? O fato de você fazer as campanhas, você faz e Deus responde e acontece? O fato de você fazer propósito, você faz e Deus responde o que você pediu, as coisas acontecem? Seja sincero com você mesmo. Coloque no papel todas as campanhas e os propósitos que você já fez. Faça um levantamento do que foi prometido e o que você recebeu. Seja sincero com você mesmo. Você vai ver que você só andou para trás,
você vai ver que você só gastou dinheiro e que, se você tivesse pego esse dinheiro do dízimo, da campanha, do voto e da oferta de sacrifício, tivesse aplicado em uma poupança, você hoje teria o dinheiro para comprar aquilo que você deseja. Seja sincero. Mas seja sincero mesmo. Não fique se iludindo, porque tem pessoas que são iludidas, são enganadas, ludibriadas, mas tem pessoas que se despertam, mas elas gostam de ser enganadas, ficam se iludindo. Se você colocar na ponta do lápis, todo o dízimo que você já devolveu, toda a campanha que você já fez com dinheiro, todo o voto que você já fez com dinheiro, toda a oferta de sacrifício que você já fez em dinheiro, e somar, colocar sobre esses valores juros, correções monetárias do ano, atualizando para o dia atual, você vai ver que esse valor daria para adquirir o que você tanto quer. Na maioria das vezes. Há casos de pessoas que o sonho delas é sair do aluguel, para não ter mais que pagar aluguel. E elas ficam um bom tempo nessas igrejas, devolvendo dízimo, fazendo campanhas com dinheiro, fazendo votos com dinheiro e sacrifício, onde dá tudo que tem. E pedindo para Deus abençoar e dar uma casa para ela. E ela continua morando no aluguel. Mas se ela parar para somar o dízimo, a campanha, o voto que ela fez, as ofertas e sacrifícios, calcular tudo. Se ela tivesse colocado na poupança, um exemplo, uma aplicação mais conhecida, a poupança, hoje ela teria o valor para comprar uma casa à vista. Outras têm sonho de ter um carro. E não é errado ter sonhos. Não é errado. Ela está andando a pé. E ela está dando dízimo, fazendo campanha, fazendo voto, fazendo sacrifício, e isso e aquilo, e escreve no papel, e tira foto do carro e coloca no papel, e levanta para cima, e bate o pé no chão, e sobe morro, desce morro, planta bananeira, unge a mão, unge a testa, unge o pé, e vai, e continua andando a pé. Se ela parar para somar o que ela já deu, e o que ela já gastou, o que ela já investiu, daria para ter comprado um carro. Quando você entra nesse sistema de religião do diabo, onde induzem você a dar dinheiro para receber bênção, supostas bênçãos, é o mesmo que jogar na loteria. Você está jogando um valor para adquirir outro valor, na expectativa. É a mesma coisa. Isso não tem nada a ver com Deus. E nós vamos provar para você que isso é do diabo. Aí você diz, mas espera aí, do diabo não. Porque tem o nome de Deus em jogo, é a Bíblia, são as promessas. Preste atenção numa coisa, meu amigo e minha amiga. Nosso objetivo aqui é mostrar a verdade, doa quem doer. Nós não temos nada com ninguém. É por isso que somos odiados. Nós mostramos a verdade, nós vamos mostrar a verdade para você. Nós vamos desmascarar todos os filhos do diabo enquanto estivermos vivos. Então preste atenção. Como que funciona? Nós vamos mostrar a verdade para você. Preste atenção como que funciona. Suponhamos que uma pessoa
está com um problema de saúde e ela procura um médico. Ela está com um problema, está sentindo alguns sintomas e ela procura o quê? Um médico. Ok. Esse médico, para chegar no cargo de médico, obviamente ele estudou a medicina, a ciência da medicina, a ciência da cura. Existem médicos bons e médicos ruins, mas esse aqui não é o caso. A questão é, a pessoa vai até um médico. Suponhamos que o médico diagnostique a pessoa, faça alguns exames ou não, ele chega na conclusão que ela está com um problema X, devido aos estudos que ele fez, então ele passa um medicamento manipulado para a pessoa. Olha, eu vou te passar aqui uma fórmula, tem vários itens aqui, as miligramas certinha. Você vai até uma farmácia de manipulação, peça para manipular e você toma. E você vai sarar. Mas por que o médico passou aquela fórmula? Porque ele estudou a medicina, ele estudou a ciência da cura e foi comprovado através de experiências que aquele problema se combate com aquela fórmula combate aquele problema. Então, existe a prova científica, já foram feitos testes, existe a cura, então ele vai e passa aquela fórmula para combater aquele problema. Ele passou a fórmula correta. A pessoa vai até o farmacêutico, até a farmácia, e entrega aquela receita e pede para manipular. Porém, a farmácia pega a receita correta, mas ela não manipula corretamente. Alguns ingredientes ali ela pode não ter e troca por outro. Alguns ela aumenta miligrama, outros ela diminui, ou seja, ela manipula a fórmula. Ela mexeu na prescrição médica, ela mexeu no original e entrega aquilo para a pessoa, mas ela não fala que ela mexeu. A pessoa toma. Você acha que ela vai obter o mesmo resultado se ela tivesse tomado do jeito que o médico passou, tivesse feito corretamente? Obviamente que não. E por que não vai dar o resultado? Porque a farmácia não agiu corretamente. Distorceu o que o médico passou. Não obedeceu a medicina, a ciência. De quem é a culpa? Nós sabemos que o paciente é a vítima. O paciente não tem culpa, é vítima. O médico não tem culpa, deu a fórmula correta. A farmácia é a culpada, não obedeceu a fórmula do médico. Distorceu. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Deus é o médico dos médicos. A palavra de Deus, a Bíblia, é a fórmula que já foi testada, já foi aprovada. As leis de Deus não podem ser manipuladas, não podem serem mudadas. Os pacientes são as pessoas que vão até Deus, doentes espiritualmente, doentes emocionalmente, com a vida destruída, necessitando de um socorro, de uma ajuda. Elas vão até Deus. De que forma? Procuram uma igreja. Mas, infelizmente, 99% das igrejas, por serem do diabo, a pessoa não tem o conhecimento, que a grande maioria é do diabo, ela vê a primeira porta e emboca para dentro, achando que está indo numa igreja de Deus para pedir socorro para Deus. Aí o filho do diabo, endemoniado, abre a Bíblia e começa a distorcer os textos sagrados. E a pessoa na inocência diz, não, mas está usando a Bíblia, é uma igreja cristã, eu vou obedecer o que ele está falando. E ela começa a obedecer o que o pastor está falando, o que a pastora está falando. Mas não dá resultado na vida dela.
E ela começa a se questionar, mas por que não dá resultado? Por que não acontece? Será que o problema está em mim? Será que eu sou uma pecadora, um pecador? Será que falta fé? E o que está acontecendo? Não é que falta fé. Não é que a pessoa é uma pecadora, um pecador, porque todo mundo é pecador. Simplesmente, a fórmula está manipulada. Foi mexida. Eles inventam coisas que não está na palavra de Deus. Eles pegam um texto sem o contexto geral e joga para a pessoa e a pessoa morde aquela isca. É um alimento estragado. É mais ou menos assim, preste atenção. Um outro exemplo. Você pega um pacote de arroz num supermercado de 5 quilos, um exemplo, para ficar mais prático. Você divide no meio o mesmo arroz. Um você entrega para uma cozinheira, a metade, a outra metade para outra cozinheira. Uma cozinheira, ela é limpa, ela lava as panelas, ela lava os talheres ali, os pratos, ela faz aquele arroz com todo amor, com todo carinho, coloca o tempero adequado, vai ficar ali, aquele arroz limpinho, bom para se comer. A outra cozinheira é porca, não lava as panelas, não lava os pratos, não lava os talheres, ela não lava o arroz, faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira, e não coloca os temperos corretos, aquele arroz não vai ficar bom para comer. Você vai ter 2 arroz, um bom e um ruim. A culpa é de quem? É do supermercado que vendeu o arroz? É do fabricante que embalou o arroz? A culpa é de quem manipulou aquele arroz. Uma fez corretamente o uso, a outra fez de qualquer forma, qualquer jeito. É o mesmo arroz. A palavra de Deus é a mesma palavra. A palavra de Deus é verdadeira. Mas, se você pegar um homem de Deus sério, que tem temor, ele vai pegar a palavra de Deus e vai mostrar a verdade. Doa quem doer. E se você pegar um filho do diabo, que não tem nada a perder, ele pega aquela mesma palavra e expõe ela, mas distorcida. Aí você diz, como que um filho do diabo é capaz de pregar a palavra de Deus? Nós vamos mostrar para você que a maioria dos pregadores é do diabo. Nós vamos provar para você na Bíblia. Não se assuste, 99% dos pregadores é do diabo, não é de Deus. Não se assuste, nós vamos provar para você na Bíblia. Nós provamos o que falamos. Então o problema não está em Deus, o problema não está na palavra de Deus, o problema está na pessoa que está transmitindo a mensagem. Ela distorce. E a outra pessoa que ouve coloca em prática o evangelho distorcido, o evangelho pirata, o evangelho do diabo. E não dá resultado na vida dela. E ela fica se culpando por que não dá resultado na vida dela. Mas a culpa não é dela, a culpa não é de Deus. A culpa é de quem está expondo o evangelho distorcido. É por isso que não dá resultado. Se você praticar o evangelho do jeito que está escrito, no contexto correto, Deus garante que ele vai velar sobre a palavra dele. Mas se você praticar um evangelho distorcido, Deus não garante nada, porque você não está praticando o verdadeiro evangelho. E é isso que os pregadores fazem. Eles levam até as pessoas, a maioria, o evangelho distorcido, o evangelho pirata, o evangelho do diabo. Totalmente distorcido. Então nós vemos em Jeremias capítulo 1, versículo 12, que Deus disse que ele vigia sobre a palavra dele para que a palavra dele se cumpra. Ou seja, quando a palavra é dele, ele vigia sobre ela para que ela se cumpra. E nós vemos no Novo Testamento, em Mateus capítulo 24, versículo 35, que Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha aí, Jesus garantindo mais uma vez que a palavra dele se cumpre. Nós vemos o Deus Pai no Antigo Testamento falando através de Jeremias, do profeta Jeremias, que a palavra dele se cumpre, que ele vela sobre ela. Nós vemos
o Deus Filho falando no Novo Testamento que a palavra dele se cumpre. Olha aí, Deus falando no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que a palavra dele se cumpre. Quando é ele que promete alguma coisa, ele cumpre. Ele vela sobre a palavra dele. E nós temos a certeza e a convicção, porque em Números capítulo 23, versículo 19, Números capítulo 23, versículo 19, a palavra é clara. A palavra diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? É óbvio que quando ele promete, ele cumpre, que quando ele fala, ele cumpre. Aí você diz, mas por que eu estou dizimando e a minha vida financeira não anda? Por que eu faço campanha e o que é estipulado na campanha ali não acontece? Por que eu faço voto e não acontece nada? Por que eu faço oferta de sacrifício e não acontece nada? Por quê? Você quer a resposta? Não é Deus quem está mandando você fazer isso. Não é. Porque a palavra de Deus não manda fazer isso. A palavra de Deus não diz que se você for um dizimista, você vai prosperar financeiramente. A palavra de Deus nunca disse isso. A palavra de Deus não diz que ele vai amarrar demônio devorador que devora a sua vida financeira, porque, de acordo com a palavra de Deus, devorador era um gafanhoto que atacava as plantações dos israelitas. Gafanhoto, não é demônio. A palavra de Deus não diz que se você fizer campanha, você vai prosperar, porque nenhum profeta nunca fez campanha, nenhum apóstolo nunca fez campanha, nem Jesus fez campanha, nem Deus manda fazer campanha para prosperar. A palavra de Deus não diz para você fazer voto. Nenhum profeta nunca fez voto, nenhum apóstolo nunca fez voto, Jesus nunca fez voto, nunca ensinou a fazer voto para prosperar. A palavra de Deus não diz para você sacrificar tudo, que Deus vai te abençoar. Nenhum profeta ensinou a fazer isso, nenhum apóstolo ensinou a fazer isso, Jesus Cristo nunca ensinou a fazer isso. Então entenda por que você é um dizimista, é um ofertante, por que você faz campanha, por que você faz voto e a coisa não muda, e a coisa não anda, e muito pelo contrário, a coisa tem andado para trás. Entenda o porquê, é porque não é Deus quem está mandando você fazer isso. É porque existem pessoas mal intencionadas, filhos do diabo, que pegam a palavra de Deus, manipulam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus e lançam ela para você. E você, pela falta de conhecimento, absorve isso, coloca em prática, achando que é Deus, achando que isso é evangelho. Mas isso não é evangelho. Evangelho é o que Jesus Cristo ensinou. E se tratando de dinheiro, é oferta voluntária para manter a obra de Deus. Se tratando de dinheiro, oferta voluntária. No cristianismo, oferta voluntária. Não pode estipular valor de oferta. Ah, já que é oferta, então vamos fazer oferta de 100, de 50, de 1.000. Aí está estipulando. É voluntário. É entre a pessoa e Deus aquilo que ela quiser fazer. O ministério de Jesus Cristo foi mantido por mulheres por ofertas voluntárias que elas davam de livre e espontânea vontade. O ministério dos apóstolos, depois de Jesus Cristo que iniciou-se a igreja primitiva, era mantido através de ofertas voluntárias que as pessoas davam de livre e espontânea vontade. Para se manter a obra de Deus, para se manter a divulgação da palavra de Deus, é através de ofertas voluntárias que as pessoas ofertam de livre e espontânea vontade. Não se pode estipular valores de oferta. Não se pode. E não se pode fazer promessas que se a pessoa for um dizimista vai prosperar, se ela fazer a campanha vai acontecer, se ela fazer o voto vai acontecer, porque a palavra de Deus não promete nada disso. Isso é invenção humana, invenção do diabo para arrancar dinheiro das pessoas.
Então nós vemos que o Deus do Antigo Testamento falou que ele vela sobre a palavra dele. O Deus do Novo Testamento falou que as palavras dele se cumprem, pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. E nós vemos que Deus não é homem nem filho do homem para que minta ou para que mude de ideia, que ele cumpre o que ele promete, o que ele fala acontece. Aí você diz, mas eu tenho dizimado, eu tenho feito campanha, eu tenho feito votos, não tem acontecido. Aí eu digo para você, porque não é promessa de Deus isso é um texto distorcido. É texto fora de contexto que os pregadores pegam e distorcem para fazer isso nas igrejas. Aí você diz, mas não é possível que o meu líder esteja fazendo isso porque ele é uma pessoa boa. Eu olho para ele, ele é uma pessoa boa. Olha, eu vejo paz nele. Olha, ele é cheio do Espírito Santo. Olha, ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha. Olha, ah é? É uma pessoa boa? É uma pessoa dócil, uma pessoa meiga? Amém. Estude um pouco a palavra, irmão. Abra sua mente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 15. Olha o que diz a santa palavra de Deus. Porque esses tais falsos apóstolos, falsos, fraudulentos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, é possível que uma pessoa falsa se disfarce como cristão, como um pregador de Deus? É possível. Aí a palavra continua. E não é de admirar, não se admire não, que essas pessoas se disfarçam. Porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, se disfarça de Espírito Santo, o próprio Satanás. Aí a palavra continua. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem ministros de justiças. O fim deles será conforme as suas obras. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Meus irmãos, preste atenção. Se despertem, se acordem. Meus irmãos, não se deixem enganar por esses pregadores que ficam distorcendo a palavra de Deus, não. Distorceu a marra que é do diabo, meu irmão. Aí as pessoas, não, mas eles chegaram aqui, Paulo, olha, você precisa de ver, Paulo, como eles pregam. São pessoas boas, são pessoas dóceis, são pessoas amáveis. Paulo, eles têm uma calma. E Paulo fala, rapaz, não se apegue nisso não. Não fica olhando para isso não, achando que isso é fruto do Espírito Santo, não. Porque preste atenção, o próprio Satanás se disfarça de Espírito Santo. Vocês não deveriam ficar surpresos não, quando eu digo que essas pessoas são do diabo. Não fique surpreso não, porque o próprio Satanás se disfarça de Espírito Santo e os filhos de Satanás, que são esses homens, essas mulheres, eles vão se disfarçar também de homens de Deus, de mulheres de Deus. Eles vão passar uma imagem de pessoa boa. Para quê? Para enganar, para ludibriar. Então o apóstolo Paulo falou para os irmãos de Coríntios, olha, abra os olhos de vocês, se despertem. E nos dias de hoje o que mais nós vemos são homens e mulheres que distorcem a palavra de Deus. Em cada esquina você encontra uma igreja. Não tem problema nenhum em abrir igreja. Pode abrir uma igreja em cada esquina, desde que fale a verdade, pregue a verdade. O problema é que distorcem, a grande maioria, distorce a palavra de Deus. A grande maioria, a intenção não é almas, a intenção não é falar a verdade, mas sim arrancar dinheiro das pessoas. O foco número 1 da maioria das igrejas e dos líderes é arrancar dinheiro das pessoas. Você pode ver pelo teor dos cultos, fala-se mais em dinheiro do que em Jesus. Se você pegar o teor das ministrações de Jesus, você não vê Jesus falando em dinheiro. Se você pegar o teor das ministrações dos apóstolos, você não vê eles falando em dinheiro.
Você vê um ou outro texto dos apóstolos falando em arrecadação, mas todas as vezes que eles falavam em arrecadação de dinheiro, era de oferta voluntária para manter o trabalho missionário da época. E nós vemos relatos que Judas carregava uma bolsa no ministério de Jesus que mantinha as coletas voluntárias que as pessoas davam. Então, para deixar bem claro, nos dias de hoje, para manter um trabalho de divulgação da palavra de Deus, seja ele um trabalho físico, onde tem igreja física, ou um trabalho pela internet, não importe como, divulgar a palavra de Deus é uma ordem, irde por todo mundo, pregar a toda criatura. E o que crer será batizado, será salvo. O que não crer será condenado. Divulgar a palavra de Deus, falar do evangelho de Jesus é uma ordem, não é pedido, é ordenância. O cristão é obrigado a levar a palavra de Deus adiante. Não pense você que é um pedido, é uma ordem de Jesus para os cristãos falarem dele. E aquele que se envergonha em falar do seu Salvador, não confessar aqui nessa terra, o seu Salvador também se envergonhará dele diante do Pai e não confessará diante do Pai. Palavra do Senhor Deus. Não é invenção, isso é Bíblia, é fato, é comprovado. Estude e você vai ver que o que está sendo falado aqui tem base bíblica. Então entenda, para se manter um trabalho de divulgação da palavra de Deus, é através de ofertas voluntárias. Ofertas essas que as pessoas vão ofertar voluntariamente, independente do valor. O valor é entre ela e Deus. Ninguém tem nada a ver com o valor. Pode ser 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 5 centavos, R$1, R$5, R$10, 50, 100, 1000, 1 milhão, não importa. O valor não importa, é entre ela e Deus. Ela sabe das condições dela. Não pode um pregador estipular a oferta é de 10, é de 50, é de 100, é de 1000. Que negócio que é esse? Se os profetas não estipulavam, se os apóstolos não estipulavam, se Deus não estipulou, se Jesus não estipulou, quem é esse desgraçado filho do diabo para estipular valor de oferta? Então entenda, meu amigo e minha amiga, é grotesco demais o que eles fazem, é muito grotesco. Só não vê quem não quer ver. É muito grotesco o que eles fazem para enganar as pessoas e arrancar dinheiro. Abra os seus olhos, se desperte. Jesus está voltando.